Irmãos, nós vamos estudar hoje 2 Pedro. 2 Pedro, algumas afirmações cristãs. Há 3 afirmações cristãs nesse capítulo, o capítulo 1 de 2 Pedro, segunda carta de Pedro. A primeira afirmação que eu faço para vocês é que as nossas virtudes vêm do poder de Deus. As nossas virtudes, as virtudes cristãs, elas vêm de Deus, elas vêm do poder de Deus. O nosso sucesso na vida cristã vem por lembrar as antigas verdades. O sucesso na sua vida cristã é por lembrar as antigas verdades. Agora, como é que você vai lembrar as antigas verdades se você não sabe nem as novas, né? Então aí você precisa ter familiaridade com a palavra de Deus, conhecer, andar um tempo na vida cristã, sem conhecer mesmo, aprendendo, aí você vai poder lembrar das antigas verdades da palavra de Deus, e aí você vai ter sucesso na vida cristã. E a outra declaração é que a nossa confirmação, isso fica mais para frente para explicar o que é confirmação, mas a nossa confirmação vem da atenção que nós damos à palavra de Deus. Deus vai confirmar a sua fé à medida que você dá atenção à palavra de Deus. Ou seja, a vida cristã ela é muito detalhista. Tem vários detalhes aí para você sair de um estágio para outro maior na vida cristã. Infelizmente há pessoas que ficam na igreja, passam na igreja, tanto essa quanto qualquer outra igreja que prega a palavra de Deus. Há pessoas que ficam muitos anos e elas não saem do estágio inicial. Elas não demonstram as virtudes da vida cristã, porque elas não têm o poder de Deus na vida delas. Elas também não têm sucesso na vida cristã, porque elas não lembram das verdades antigas. Uma vez que elas não leem a Bíblia, elas não têm verdade antiga para se lembrar, pelo menos na experiência pessoal de cada um. E elas não têm uma confirmação da fé, uma certeza. Alguns nem sabem se vão para o céu ou não. Elas não têm confirmação da fé delas, porque elas não dão atenção especial à palavra de Deus. Ou seja, você precisa se arraigar, criar raízes que sejam fincadas na Bíblia, na palavra de Deus. Senão você vai ser como muitas outras pessoas que não têm desenvolvimento na vida cristã. Isso é muito triste, porque Pedro teve um desenvolvimento extraordinário. Pedro era um pescador, um homem simples, um homem que vivia a vida dele na indústria pesqueira. Ele pagava o MEI, uma empresa pequena, e ele e a família dele pescavam, vendiam, lavavam as redes, pescavam, vendiam, lavavam as redes. Depois de um tempo, o barquinho deles precisava de conserto. Depois de um tempo, as redes estouravam. Aí ele tinha que investir naquilo. Era um homem simples, um homem trabalhador, muito trabalhador. Nós cantamos uma música que fala que eles deixaram suas redes. Pedro foi um deles que deixou as redes para seguir a Jesus. Quem é Jesus? Não sabia quem era Jesus, mas ele foi seguindo a Jesus. Pedro, dos 12 apóstolos, ele é o mais curioso, sem dúvida nenhuma. Ele vive intensidades na vida dele. Às vezes ele é muito alegre,
às vezes ele é muito triste. Às vezes ele é muito fervoroso, outras vezes ele é incrédulo. Às vezes ele é calmo. Isso eu nunca vi Pedro sendo calmo. Todas as vezes ele era estourado. Pedro era um homem que precisava aprender muito de Jesus. Ele amava muito a Jesus. Ele pegou uma espada uma vez e cortou a orelha de alguém que tocou em Jesus para prendê-lo. Pedro era uma pessoa que daria a vida dele por Jesus, sem dúvida nenhuma. Eu não quero que o Senhor vá para lá, porque lá o Senhor vai morrer. Ele estava falando bobagem. Estava sendo usado pelo diabo. Então ele era um homem às vezes que se deixava levar pelas emoções de tal maneira que o diabo entrava ali na vida dele. Pedro era um homem que às vezes fazia alguma declaração que ninguém fez. O que dizem de Jesus? O que as pessoas falam de Jesus? Uns falam que é Elias, outros falam que é um profeta, outros falam isso, aquilo. E vocês? O que vocês falam? Aí Pedro solta uma declaração maravilhosa. É o Filho do Deus vivo. Maravilhosa. E depois ele fala a bobagem. Logo em seguida. Então Pedro é um homem que não tem vergonha de ser ridículo. Ele é um homem que fala mesmo. Depois as consequências Jesus conserta para mim. Pedro era um homem que amava e reverenciava o seu mestre de uma maneira que um dia ou uma noite ele não conseguiu pescar nada. Aí o Senhor Jesus falou para ele: agora vai dar certo. Ele pesca e aquela rede quase rebenta de tanto peixe. Aí, em vez de ele falar: mestre, muito obrigado, ele fala: mestre, sai daqui, vai embora. Não fica perto de mim, porque eu sou pecador. Ele era um homem que as emoções dele eram sempre amigo. Tem alguém aqui assim? Tem, eu vou falar quem é assim. Não. Mas tem pessoas que são assim. É bonitinho, é engraçadinho, é cômico. Nos primeiros momentos da vida cristã. Depois tem que crescer. As crianças fazem coisas muito engraçadinhas. Mas depois de um tempo já não é engraçadinho. Depois de um tempo elas se tornam irritantes. Depois de um tempo elas se tornam inconvenientes. Depois de algum tempo elas já fazem os pais passarem vergonha. Assim era Pedro, um crianção que precisava crescer. Jesus chegou a falar para ele: Pedro, quando você se converter, não é que ele não era convertido no sentido soteriológico. Soteriologia tem a ver com salvação. Ele tinha salvação eterna. Mas o que Jesus queria dizer é: Pedro, você tem que dar uma guinada na sua vida, Pedro. Como que se ele dissesse assim: para as pessoas começarem a te ouvir, você vai ter que mudar muito. Pedro era um caso perdido. Mas, meus irmãos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, Pedro se destaca. Ninguém fez uma eleição, ninguém falou: Pedro, você é o nosso líder. Não, ele se colocou na frente e ele começou a defender as palavras e a vida de Jesus e os discípulos, e ele fez as coisas acontecerem na igreja de uma tal maneira que o desenvolvimento dele tocou a vida das pessoas. Pessoas se convertiam aos montes por causa da vida desse homem, Pedro. E ele se desenvolveu de tal maneira que ele escreve 2 cartas pequenininhas. Em menos de 1 hora você leria as 2 cartas, pensando nelas, inclusive.
mas são profundas demais para um homem que foi chamado de iletrado, para um homem que não tinha aceitação das pessoas inteligentes da época, né? Mas era um homem que se destacou tanto que alguns, isso no ano 200, 300 da era cristã, alguns não acreditaram que era Pedro que escreveu. Mas isso aqui não é Pedro, mas é Pedro. E tem várias razões para dizer que as cartas são de Pedro, tá bem? E nós vamos aprender aqui nessas afirmações dele, afirmações poderosas. O dirigente leu um texto da palavra de Deus, que se encontra em Mateus 28, versículos 16 a 20. Em algum momento ali, acho que no versículo 18, né? Jesus está dizendo, Jesus está subindo e dizendo: todo poder me foi dado. Então Jesus recebeu toda a autoridade do céu, do Pai. Aí ele fala: agora vocês vão. Ninguém tem poder. O poder é de Jesus. Ninguém tem poder intrínseco. Intrínseco quer dizer de si mesmo. Todo crente precisa ter poder, mas não é dele mesmo. Ele é energizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que habita nele dá forças, poder e autoridade. Então não importa se você tem muito estudo, pouco estudo, se você é uma pessoa que é muito simpática ou uma pessoa que as pessoas falam, não é simpático. Não importa isso. Se o poder de Deus usa a sua vida, você se torna uma pessoa que faz muita diferença onde você estiver. Se o poder de Deus atinge a sua vida, você deixa os vícios sem maiores problemas. Se o poder de Deus conduz a sua vida, você fala palavras sábias no momento certo para as pessoas. Sem o poder de Deus, você é uma pessoa comum. Aí você fala, mas eu quero continuar sendo uma pessoa comum. Mas o comum que eu estou dizendo é comum inútil. Sem o poder de Deus, como crente em Cristo Jesus, você é inútil. Mas quando o poder de Deus transforma a sua vida, toca a sua vida, então você se torna uma pessoa cheia de frutos, que alimentam as outras pessoas, transformam as outras pessoas, transforma ambiente, lugares, tira pessoas que estão indo para o inferno e coloca-as no caminho do céu. E depois de tudo isso, você ainda é humilde, porque é o poder de Deus. Então é mais ou menos nesse clima que anda a epístola de Pedro. Você não gostaria de ser assim também? Você não gostaria de ter uma transformação como Pedro teve? As nossas virtudes vêm do poder de Deus. Versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A fé de Pedro já é demonstração do poder de Deus para quem o conheceu. Você conheceu Pedro? Antes de ser o escritor dessa epístola, você sabe quem era Pedro. Eu falei um pouquinho, mas você pode ler muito mais sobre ele nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Para quem conheceu Pedro, sabe que a fé que ele está falando, que nós obtivemos fé junto com ele, uma fé preciosa, nós sabemos que essa fé que Pedro exerce já é demonstração do poder de Deus, porque ele mesmo não tinha essa fé.
Ele mesmo, em certo momento, fala: Senhor, aumenta a nossa fé. Em outro momento, Pedro, ele mostra que é tão incrédulo, que perguntam para ele 3 vezes se ele conhece Jesus, e ele nega as 3 vezes. Pedro é um homem fervoroso, cheio de fé, mas é porque o poder de Deus transformou a vida dele. Aí ele fala no versículo 2 sobre graça, paz e conhecimento. Graça, paz e conhecimento são demonstração do poder de Deus. Graça é o presente de Deus para você. O conhecimento que Deus te dá pela palavra vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma lanterna. Quando você lê a Bíblia e o Espírito Santo te ilumina, ele coloca luz em versículos que você fala: parece que eu nunca tinha lido esse versículo, agora esse versículo faz diferença para mim. Não é porque você ficou mais inteligente, mas é porque o Espírito Santo iluminou os olhos do seu entendimento. E a paz? A paz de espírito, a paz, a tranquilidade na vida de uma pessoa é a demonstração do poder de Deus. Você não sabe quais os problemas eu tenho, e eu também não sei quais os problemas você tem. Mas algumas pessoas, facilmente você sabe, ela está cheia de problemas, porque ela não tem paz. E algumas pessoas, com a paz de Cristo Jesus na vida delas, elas têm o poder, a capacidade de se manter calmas, se manter tranquilas. Esse é só o poder de Deus. A graça é o poder de Deus sobre a sua vida. A paz que Ele coloca no seu coração excede a todo o entendimento. É o poder de Deus na sua vida. E o conhecimento de ler a Bíblia e não achar chata é o poder de Deus na sua vida. Então, Pedro ele está mostrando para nós como que o poder de Deus pode transformar as nossas vidas. Tudo que Deus deu para você, para desenvolver na vida cristã, é demonstração do poder de Deus. Você não poderia nada. Você pode fazer muitas coisas. Você poderia aprender uma nova língua, você poderia aprender um instrumento, você poderia aprender a cozinhar, você poderia aprender eletricidade, você poderia aprender a assentar tijolos, você poderia aprender muitas coisas com a sua capacidade natural. Mas você não poderia desenvolver nada na vida cristã sem o poder de Deus. Só Deus pode transformar a sua vida. Só Deus pode colocar em você uma tranquilidade quando você ora, de que a sua oração vai ser respondida. Só o poder de Deus pode fazer você não responder feio para alguém numa situação provocativa. É só o poder de Deus que pode te dar isso na sinceridade do coração transformado. Porque ficar quieto quando alguém provoca, todo mundo consegue, se tiver em risco o salário, o emprego, a nota do professor. Isso não é virtude. Nós aprendemos a engolir sapo, mas a gente ganha gastrite, enxaqueca, a gente fica doente, porque não é natural nosso, é uma repressão das nossas emoções. A Bíblia diz em Provérbios que o tolo expande a sua ira, mas o sábio a reprime. O quê? Nenhum psicólogo vai falar isso, você vai ficar doente. Mas a Bíblia diz. Quem consegue reprimir uma raiva,
Quem consegue reprimir um desaforo e ainda ficar em paz? É só quem é transformado pelo poder de Deus. Quem consegue fazer como um crente do passado? Nós estávamos cantando. Obrigado. Nós estávamos cantando sobre marcas, né? Alguns que deixaram marcas. Quem consegue fazer como um homem, por exemplo, no passado, que ele tinha autoridade, né? E ele assinou um documento que ele não podia assinar porque ia prejudicar muitos cristãos. Mas Deus transformou a vida dele. E ele falou: eu volto atrás, pode riscar minha assinatura que eu voltei atrás. Falaram: então você vai para a fogueira. E o colocaram para ir para a fogueira. E quando atearam o fogo lá, acenderam o fogo, ele sabia que ele ia morrer queimado, ele falou assim: primeiro de tudo eu quero que minha mão direita seja queimada, porque ela pecou contra Deus. E o resto vai ser queimado mesmo, vai ser morto. Quem pode fazer isso? Quem que poderia salvar a sua vida e entrega a sua vida à morte por causa dos valores e as virtudes cristãs? Só uma pessoa transformada. Pessoas não transformadas são pessoas comuns e inúteis. Podem ser muito úteis para a sociedade até, mas são inúteis para a obra de Deus. No versículo 3, nós lemos assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro foi um homem transformado, e ele está dizendo aqui que é pelo poder de Deus, não é pela nossa capacidade, mas é pelo poder de Deus que nós recebemos as virtudes, as coisas que nos conduzem à vida, à piedade, à reverência, ao amor pela palavra. Isso vem através do conhecimento completo da palavra de Deus. E o conhecimento não é nosso, mas é daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, para você se parecer cada vez mais com o Filho Jesus Cristo. Então isso você só consegue pelo poder de Deus. Antigamente a gente evangelizava algumas pessoas na região e algumas até falavam: um dia eu vou virar para a sua lei. Sua lei quer dizer sua fé, sua igreja. Um dia eu vou virar crente. Não, sem o poder de Deus você não vai fazer nada. É só o poder de Deus que pode transformar alguém. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é assim: agora eu vou virar filho de Deus, igual os crentes falam. Agora eu vou ser crente também. Agora eu vou orar. Nada disso. Teve um homem, um bruxo praticamente, que quando ele viu Pedro e os demais, ele falou: eu quero também esse poder de transformar a vida das pessoas. Ele queria comprar isso. Pedro falou: de jeito nenhum, você não faz parte disso aqui não. Então, meus irmãos, é o poder de Deus que transforma a vida. E Pedro, ele continua e ele fala da glória e a virtude. São a demonstração do poder de Deus. No versículo 4 ele diz: pelas quais. Bom, para você entender o que quer dizer pelas quais, é pela glória e pela virtude. Bom, pela glória e pela virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornei co-participantes
da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Tudo isso que Deus doou para nós, a glória, a virtude, todo o poder de Deus que Ele doou para nós, Ele doa isso, Ele dá para nós junto com muitas promessas. Alguém uma vez, sem computador, sem inteligência artificial, contou quantas promessas existem na Bíblia. E ele contou 8.000 promessas na Bíblia. Aí outra pessoa falou, não, a Bíblia tem 31.000 versículos, tem 30.000 promessas. É claro que não tem 30.000. Mas nós temos tantas promessas, e essas bênçãos, essa glória, essa virtude foram doadas, e doadas as preciosas e muito grandes promessas. Tem crente que nem sabe, não tem nem ideia de quais são os direitos dele como um crente em Cristo Jesus, porque ele não lê a Bíblia. Aqui que está o nosso contrato. Aqui você vai descobrir o que você tem em Cristo Jesus. Aí ele diz que por essas promessas nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Tem gente atualmente que se sente um cachorro, ele começa a latir. Tem gente que se sente um animal num corpo de ser humano, e aí ele fica frustrado com isso, e aí ele fala que ele tem outra identidade. Tem gente que sente que é de um outro sexo, mas está num corpo errado. As pessoas não têm identidade nem com elas próprias. Mas um crente em Cristo Jesus, é dado para ele o poder de se tornar co-participante da natureza divina. Você faz parte da mesma natureza de Deus, e você não é Deus, tá? Vai sair daqui pensando que você é Deus. Você não é Deus, mas Deus permitiu pecador como você, que crê em Cristo Jesus, colar na natureza dele. Agora você faz parte da minha natureza. E fazendo parte da natureza de Deus, sabe o que vai acontecer? Você começa a se livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Martinho Lutero, quando estava no convento, né? Quando ele estava lá, ele fez um chicote para ele, e ele chicoteava a si mesmo, porque ele cria que através daquilo as paixões do mundo, os pecados iam sendo extirpados através da penitência. Faço mal para o corpo para que o mal vá embora. Inútil, ninguém consegue fazer isso. Mas se você começa a crescer na vida cristã, na sua vida os pecados começam a ir embora. Algumas pessoas querem saber como que na igreja pode fazer isso, quem é dessa igreja pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu posso, alguns vêm até perguntar, não entendeu nada, não entendeu nada da vida cristã, porque a vida cristã não é a vida que você vive com seus próprios esforços, mas é a transformação de Deus na sua vida, de dentro para fora. Você é transformado. Não é deixando de fazer isso, não comer aquilo, não tocar nisso, naquilo, mas é o poder de Deus na sua vida vai transformando você. Não é forçação de barra, é totalmente obra de Deus na sua vida. As pessoas vão começar a perceber uma transformação. Se um dia eu for batizado, aí vai mudar a minha vida. Não, você vai só tomar um banho de água, só isso. Se o poder de Deus não te transformar, nada disso vai operar na sua vida.
No versículo 5 até 9, aí ele fala sobre juntar as virtudes umas com as outras, as virtudes de Deus em nós. Isso é demonstração do poder de Deus. Tem 7 virtudes aqui. Quantas das 7 você conseguiria fazer funcionar em você sem o poder de Deus? Nenhuma. Como você conseguiria encaixar uma peça na outra? Como você conseguiria encaixar uma virtude com a outra, e com a outra, e com a outra, para você ter 7 virtudes que fariam de você um crente maduro? Você não conseguiria, simplesmente você não conseguiria, e você não vai conseguir, tá bom? É o poder de Deus transformando a sua vida que vai fazer isso. Versículo 5, por isso mesmo, depois de tudo que a gente tem lido aqui de Pedro, né? Por isso mesmo, vós, os crentes, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Você vai encaixando uma coisa na outra. Alguém, agora acho que nem pode mais comprar aqueles termômetros, aquele termômetro de mercúrio. Mas alguém já viu um termômetro de mercúrio quando ele quebrava? E o mercúrio caía no chão? E você podia brincar com aquilo? Hoje eles falam, é muito perigoso, mercúrio não. Você poderia fatiar aquela bolinha prateada, separava. Mas você podia juntar e ela colava, virava uma coisa só. Você podia ficar brincando com aquilo lá. Me parece que é uma boa ilustração para o que Pedro está dizendo. Você junta a diligência. O que é diligência? É esforço. Não é um esforço qualquer. É um esforço que o próprio Espírito coloca em você, mas que você tem que cooperar. Eu quero crescer mesmo, eu quero mudar de vida, eu quero me converter como Pedro se converteu, eu quero ter uma vida transformada. Então você junta essa diligência com a sua fé. Eu creio que isso é possível na pessoa de Jesus Cristo. Aí você junta isso, como aquele mercúrio. Aí você junta a sua fé com a virtude, que é os valores de Cristo Jesus na sua vida. Aí você já tem junto aí seu esforço, a sua fé, a virtude. Aí você junta esses 3 com conhecimento e vai juntando. Você só vai crescendo. Aí você junta o conhecimento com domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade que eu tenho de rejeitar as coisas que não devo pegar. Não me coloca paçoquinha na minha frente. Mas a gente, para exercer domínio próprio, você tem que ter escolha. Alguns falam assim, tem coisas que são do mundo, então não vamos ter em casa. Tá bom, mas você não está exercendo domínio próprio. Só queria te lembrar disso, tá? Só pode exercer domínio próprio quando você tem na sua frente algo que você pode escolher. Eu posso me empanturrar de paçoquinha ou posso comer 1, 2 e recuar. Isso se chama, como se chama? Domínio próprio. O crente pode beber? Alguém me perguntou há um tempo atrás. Eu falei, não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que é proibido beber vinho, né? A gente estava falando de... Não tem versículo na Bíblia que diz. Alguns sim. Sansão, por exemplo, não podia nem chupar uva, ele podia. Mas já é outro esquema, outra coisa.
Mas a pessoa fala: eu sei que isso não é bom, porque eu não tenho domínio. Então, se você não tem domínio, você já sabe que Provérbios fala: não olhe para o copo quando estiver vermelho, espumante, né? Por quê? Você vai cair. E para você dar um passo atrás, isso se chama domínio próprio. Quantas pessoas estão tentando domínio próprio? Mas aí ele fica quase que tremendo, porque ele deixou aquilo. Está sofrendo muito. Mas quando o poder de Deus transforma essa vida, o poder de Deus faz ele fugir da bebida. A gula também é assim. Comer demais, tudo demais. Tudo. Pensa alguma coisa boa, algum hobby, alguma coisa que você gosta. Aquilo pode te consumir. Aquilo que seria um benefício para você pode acabar com você. Aí você junta o seu conhecimento com o domínio próprio. Aí você já está engordando aí as virtudes, né? Aí você junta o domínio próprio com a perseverança. Porque algumas pessoas falam: eu estou tantos dias sem fazer alguma coisa. Mas aqui a Bíblia diz perseverança, ou seja, ele tem uma perseverança, uma constância naquele assunto de domínio próprio e tudo mais. Aí ele junta a perseverança com a piedade. Piedade quer dizer reverência. Tradução é uma palavra Eusébia. Daí vem o nome Eusébio, quer dizer piedade, reverência. Amar a palavra de Deus. Quem hoje, em 2025, quem hoje ama esse livro com reverência? Alguns zombariam de você sobre esse livro. Mas, se você está sendo transformado, tudo isso está juntando na sua vida. Aí versículo 7, com a piedade, você já tem aqui, eu acho que 5 virtudes. Com a piedade você junta com a fraternidade. Fraternidade é o amor de irmãos. Eu tenho prazer de estar na casa de Deus. Por quê? Aqui lá tem umas cadeiras confortáveis. Não. Tenho prazer de estar com os irmãos, porque lá tem música boa. Não. Eu tenho prazer de estar com os irmãos, porque eu estarei com os irmãos. Eles já fazem a diferença na minha vida. É a fraternidade, é o amor de irmãos da fé. E por último, você junta essas, eu não contei para ver se são 6, né? Você junta essas virtudes e junta com o último pedacinho que faltava, o amor. O amor fechando tudo. O amor a Deus, o amor às pessoas. Esse é Pedro, gente. Não dá para acreditar que Pedro escreveu isso? Dá, se você entender. Ele foi transformado pelo poder de Deus. O poder de Deus pode fazer isso na sua vida. E no versículo 8: porque estas coisas existindo em vós, quais coisas, irmãos? Essas aqui, uma que foi juntando com a outra. Juntando tudo isso, existindo em vós fazendo o quê? Aumentando. Não é estático, aumenta. Amor, ele só vai aumentando. Domínio próprio vai aumentando. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos. Lembra que falei? Inativo, inútil. Quer dizer, ele não é ativo. Tem gente que, nas igrejas, tem muita gente inativa, para não dizer inútil, né? Nesse sentido de vida cristã, tá bom? Eu sei que você é um ótimo
funcionário ou empresário, seja lá o que for, faz tudo muito bem feito, mas na vida cristã, inútil, inativo, comum. Mas se você deixar todas essas coisas operarem e juntarem e aumentarem na sua vida, você não vai ser inativo, nem infrutuosos. Infrutuoso é o que não dá o quê? Fruto, né? Não será infrutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ter o conhecimento completo de Jesus. Não seria maravilhoso isso? Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, essas virtudes, aí talvez alguns aqui ouviram falar, poxa, que bonito, o pastor falou bonito, hein? Foi meio poético. Mas eu não estou fazendo poesia aqui, irmãos. Eu estou dizendo que se você não tiver essas coisas, você é inútil. Mas eu sou batizado, sou membro da igreja. Você é inútil na vida cristã. Mas se você não tiver essas coisas, se não estiverem presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, você não consegue enxergar como Deus vê. Você é míope. Um míope, se tirar o óculos, por exemplo, junta a miopia com astigmatismo, eu só vejo uns borrões assim. Mas agora não. Agora eu vejo como vocês são bonitos. Mas o míope, ele só consegue ver perto. Depois de uma idade, aí tem aí o João poderia explicar isso, né? Às vezes tem até que tirar o óculos para ver de perto, que ele já nem precisa mais. Mas o míope de longe, ele é igual cego. Então, é cego, é míope, vê só o que está perto e é também esquecido. Então veja só que trio terrível, amaldiçoado. Cego, né? Não é cego, é tão míope que é cego também. E esquecido, não lembra. O que ele não lembra? Ele não lembra da purificação de pecado que Jesus fez lá na cruz por ele. Ele voltou tudo às práticas erradas. E o versículo 10 e 11, a nossa vocação e eleição são demonstração do poder de Deus. A gente vai terminar com esses dois aqui, tá? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Essa é a promessa que você tem da palavra de Deus. E Pedro fala, irmãos, é como se ele falasse, irmãos, não seja como eu fui no passado. Eu cresci, eu fui transformado. Mas procurem com esforço, com diligência cada vez maior, confirmar. Nós precisamos confirmar. Essa mensagem de hoje você tem que confirmar no seu coração. Está acontecendo isso ou não? O pregador lá falou de juntar um monte de coisa. Eu não consigo juntar uma na minha vida, agora juntar 7. Sim. Aí você vai confirmar a sua vocação. Vocação é o chamado de Deus. Por exemplo, Jesus falou para Pedro, vem. E Pedro foi e seguiu a Jesus. A nossa vocação, nossa eleição. Cremos em Cristo Jesus e somos eleitos nele. Fazemos parte de um time especial, que são os discípulos de Jesus Cristo. Se você fizer assim, você está tendo sucesso na vida cristã. E sabe quando você vai tropeçar? Nunca. Você não vai tropeçar. Eu já vi, você também, um monte de gente que tropeçou na vida cristã. E tem alguns que estão tropeçando e ainda rolando pela ladeira. E ainda estão. Se ele não agarrar em algum galho, se não parar essa queda, vai ser muito ruim para ele. Ele tem que voltar de novo a esses princípios.
E finalmente o versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse versículo, tudo faz parte do conhecimento também, né? Que você vai adquirir, mas esse versículo, se você ler assim e não estiver entendendo muito o que Pedro está querendo dizer, você vai dizer, se eu não tiver isso, eu não sou salvo? Não, não é isso que ele está dizendo. Se alguém não tiver essas virtudes coladas uma na outra, sendo transformada cada dia por Jesus, ele vai para o inferno? Não, se ele aceitou Jesus Cristo, ele pode não ter esse desenvolvimento na vida cristã. Ele pode ser, como eu usei a palavra, inútil, pode ser comum, pode ser infrutuoso, pode ser míope, pode ser cego, tudo isso, mas ainda ele é salvo. Ainda ele é salvo. Mas aqui é para quem já está amadurecendo, e ele fala, não é só sobre ir para o céu, é para viver como Deus quer que eu viva nesse mundo. E aí quando eu estiver no céu, quando eu chegar na presença de Deus, vai ser amplamente suprida a entrada no reino eterno. O que quer dizer isso? Tem uma coisa chamada galardão, que é a premiação que Jesus dá para aqueles que se esforçaram em viver uma vida frutuosa, em viver uma vida de utilidade aqui. Aí alguns falam assim, tem um barraquinho lá no céu, uma cabaninha, tá bom. Não tá bom não. Você não sabe o quanto isso vai fazer diferença na eternidade. As responsabilidades que Jesus vai te dar. Ele fala para os discípulos, para alguns, por causa da fidelidade, vão dirigir 10 cidades, outros 5 cidades, e outros não vão ter, talvez, não sei, né? Talvez não vão ter as grandes atividades que vão vir do galardão, do prêmio que o Senhor vai dar para os crentes. Paulo falava que ele tinha ambição. A gente já não tem ambição aqui, né? Alguém tem ambição para ficar rico? Tem? Tá bom? Tem gente que fala, eu já não tenho ambição no mundo. Mas também você não tem ambição na vida espiritual? Deus quer te enriquecer muito. Aqui Pedro usa uma ilustração esportiva das Olimpíadas. As Olimpíadas é muito antes de Cristo, vocês sabem, né? E naquela época, vencedores de uma cidade, atletas que iam disputar alguma modalidade nas Olimpíadas, eles eram coroados, eles recebiam títulos, terras e um monte de coisa boa, porque eles venceram. Mas alguns que não venciam, eles nem voltavam para a cidade, porque ele poderia ser morto, porque ele envergonhou a cidade dele. Mas aqueles vencedores tinham as cidades eram muradas, e com portas, né? Portões para as pessoas normalmente entrarem por ali. Mas alguns vencedores de Olimpíadas, o seu atleta estava chegando para a cidade, e os juízes lá da cidade, eles falam, não, ele não vai entrar pela porta onde todo mundo entra, nós vamos fazer um buraco na nossa muralha, e ele vai entrar por esse buraco, porque ele não é uma pessoa comum. Por isso Pedro fala, pois dessa maneira, você se transformar nesse crente que Pedro está propondo para você, vai ser amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já viu Jesus falar isso? Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. E você já ouviu, talvez se você ler a Bíblia, você já ouviu Paulo falando que alguns vão entrar no céu chamuscados pelo fogo, por causa das suas obras, foi muito preguiçoso, um aluno muito ruim de Jesus Cristo. Ele é salvo, mas ele vai ser salvo como que através do fogo, porque o fogo vai queimar
as nossas obras, nossas intenções, e alguns vão entrar chamuscados. Isso é a palavra de Deus, meus irmãos. Esse é Pedro transformado. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. A gente quer que as pessoas cresçam, né? A gente, eu digo, líderes, pessoas que pregam a palavra de Deus, a gente quer que as pessoas cresçam. Eu queria que todos vocês crescessem, assim como eu também quero crescer no conhecimento do Senhor, juntar uma coisa com a outra na vida cristã e me tornar uma pessoa cada vez mais transformada, como diz o texto, e em vós aumentando. Deus abençoe. Vamos orar. Agradecemos a Deus porque em Cristo Jesus, com o auxílio do Teu Santo Espírito, que vem o crescimento espiritual. Dê esse crescimento para todos aqui, ó Pai. E se há alguém no nosso meio que ainda nem entrou pela porta da salvação, que o Senhor também converta essa pessoa para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.